Recentemente, eu tive contato com uma grande amiga minha, técnica em segurança do trabalho, uma excelente técnica, e ela me disse que no trabalho dela, ela teve a oportunidade, com a saída da sua superior, de assumir algumas atribuições a mais no setor de segurança do trabalho. E dentre essas atribuições, ela seria responsável por promover de forma mais ampla o comportamento seguro, e que ela estava preocupada, deveria buscar mais conhecimento nessa área. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque cada vez mais nós temos visto a exigência dos profissionais de segurança do trabalho em todos os níveis, né? De se qualificarem, né? De saberem praticarem ou aplicarem cada vez mais a segurança comportamental. O conhecimento técnico é muito importante, nós temos que ter, porém, essa visão, esse lado, né, essas práticas e conhecimento da segurança comportamental tem sido exigido cada vez mais dos profissionais de segurança do trabalho. Então, nós temos que, sim, buscar mais conhecimento, buscar mais práticas, buscar saber como tornar isso uma realidade no dia a dia do nosso trabalho. E hoje eu resolvi gravar um vídeo falando sobre segurança comportamental, sobre comportamento seguro, de uma maneira bem simples, porque é assim que é comportamento seguro. Muitas vezes as pessoas pensam que é impossível, que é muito difícil mudar o comportamento de alguém, que as pessoas não vão mudar, as práticas vão ser sempre as mesmas, enfim. E quando nós pensamos assim, a história é difícil, né? O que você pensa, você acaba colhendo como resultado de alguma coisa. Então, eu quero mostrar para você nesse vídeo que não é um bicho de 7 cabeças. Segurança comportamental é simples, requer trabalho, requer estudo, requer atenção, mas não é algo impossível de se implementar dentro da sua empresa, dentro de uma empresa, tá bem? E a primeira coisa que eu quero trazer para você é um conceito do que é comportamento, né? Então, comportamento é aquilo que nós fazemos dia após dia. Cada momento nós estamos agindo de alguma maneira. E isso é comportamento. A maneira como nós reagimos a algo, falar, gesticular, trabalhar, andar, correr, sentar, tudo isso é comportamento. Então, nós fazemos todos os momentos algum tipo de comportamento, ok? E o ponto essencial nesse processo todo, nesse contexto todo, é entender que nem eu, nem você nascemos sabendo se comportar. Nós tivemos que aprender como se comportar nas situações. Não é assim? Como se comportar na escola, como se comportar numa igreja, como se comportar numa festa, quando nós saímos em algum local específico, como andar, como falar, como segurar nos talheres. Enfim, nós tivemos que aprender essas coisas. Como andar de bicicleta, né? Alguém nos ensinou, nos deu conhecimento, né? Esse conhecimento, ele gerou consciência em nós, e aí, através de uma prática, nós fomos melhorando dia após dia. E aí nos tornamos melhor na prática daquele comportamento. É assim que é. É assim que funciona, né? Nós temos que ensinar, nós temos que aprender, nós tivemos que aprender a nos comportar, e hoje, né, aqueles que são pais, eles ensinam seus filhos a se comportar. Esse é um processo que acontece no nosso dia a dia. Por que é importante e essencial entender isso? Porque, por vezes, nós achamos que o colaborador ele tem a obrigação de saber como se comportar. Como se comportar, como trabalhar, muitas vezes ele sabe. Porém, como se comportar de maneira segura é o que nós temos que ensinar a ele. Você pode se perguntar, mas um colaborador sabe que faca corta? Sim, assim como ele sabe que fogo queima, né? Porém, quando nós falamos de comportamento seguro, vai além de saber que uma faca corta, mas passa também pela capacidade, né, de identificar um perigo, analisar um risco,
em todo o processo do trabalho. É isso que muitas vezes ele não sabe fazer. O que torna uma pessoa melhor na prática de algum comportamento é o conhecimento que ela tem e a consciência que ela tem daquele cenário, daquele comportamento que ela deve ter. Por isso que o papel do profissional de segurança do trabalho deve ser conscientizar o colaborador. E conscientizar passa por esse processo, né? De ensinar, dar conhecimento, esse conhecimento gerar consciência e essa consciência, esse conhecimento, ele vai se tornar melhor quando é praticado, porque a prática, dia após dia, ele traz a perfeição, né? Traz a melhoria contínua. E é isso que acontece quando nós queremos nos tornar experts, melhores, referências em algum assunto. Nós temos que praticar, não é assim? Bom, então, entendido esse conceito, vamos entender o conceito do comportamento seguro, tá bem? Então, o comportamento seguro, o que ele é? É um conjunto de práticas e atitudes que visam minimizar, prevenir acidentes ou doenças no trabalho. Quando eu estou falando de comportamento seguro, correto? Então, é a capacidade realmente de implementar ações, práticas de forma a tornar o ambiente mais seguro. Isso que é o comportamento seguro, ok? E qual que é a chave para que as pessoas possam praticar comportamento seguro? Ensinar, para que gere conhecimento, para que gere consciência e promover a prática. Esse é o caminho. E é isso que nós temos que aplicar no nosso dia a dia. O ensino que gera conhecimento, que gera consciência, através da prática, para que se torne perfeito. Esse é o processo da nossa vida e é isso que nós temos que aplicar no dia a dia do colaborador. Então eu disse que o comportamento seguro é a prática, né, que traz a prevenção, né, e de acidentes ou doenças ocupacionais, ok? Qual que é o outro ponto importantíssimo nesse contexto todo? É que nós não devemos esperar que somente os colaboradores pratiquem o comportamento seguro. O comportamento seguro que gera a prevenção de acidentes ou doenças ocupacionais tem que começar com a empresa. A empresa tem que ter as práticas seguras para se evitar os acidentes, ok? Não dá para esperar que o colaborador pratique isso sozinho. Aí eu faço uma pergunta: você tem esperado que somente o colaborador pratique comportamento seguro? Ou você também tem buscado no seu dia a dia ter práticas seguras? Não estou falando de se cuidar, de usar um EPI. Estou falando quais práticas você tem implementado, tem praticado, tem tomado para prevenir o acidente do colaborador. Quais práticas os gerentes da sua empresa, a diretoria da sua empresa, a liderança da sua empresa tem tomado e implementado para promover um ambiente seguro. Essas práticas que você e eles, todos nós, devemos, em primeiro lugar, aplicar é comportamento seguro. Comportamento seguro não é simplesmente o colaborador usar um EPI. Não é isso. É isso que nós temos que entender, abrir nossa mente para o que é realmente o comportamento seguro. E que tipo de comportamento a empresa tem que praticar para que seja considerado seguro, né? A primeira coisa, nós falamos de investimento. É investimento financeiro? Também, investimento financeiro é importante. As empresas, elas devem se programar para ter um controle financeiro, mas também um investimento financeiro na área de segurança do trabalho. Algumas empresas têm maior ou menor disponibilidade financeira para investir em segurança, mas deve sim, no início ou quando é realizado o planejamento financeiro da empresa, ter uma parte específica para a segurança do trabalho. Por vezes, as empresas não querem investir em segurança porque acham que é somente despesa, não traz nenhum benefício. Quanto custa um acidente? Já parou para pensar nisso? Faz esse cálculo.
Mostra lá para o seu gestor qual é o custo de um acidente, um trabalhador que se ausenta, eu tenho que repor outro em seu lugar. O que isso vai gerar para a empresa, para a imagem da empresa, o que isso vai gerar no ambiente de trabalho, né? Quanto tempo os profissionais de segurança do trabalho vão ter que investir analisando, investigando um acidente, sendo que poderiam estar investindo seu tempo promovendo segurança de outra maneira? Quanto tempo os gestores eles vão ter que participar de treinamentos, né, de reuniões para explicar um acidente? Quanto tempo, por vezes, a empresa pode ficar parada se tiver uma fiscalização e interditar um equipamento? Isso não é custo? Isso não é despesa? Com certeza. O investimento na prevenção ele é muito menor do que o custo que a empresa tem quando tem um acidente. E é isso que nós temos que mostrar para a empresa, essa responsabilidade, esse comportamento seguro que a empresa tem que ter quando se fala de investimentos. Mas investimento não se limita à parte financeira. Nós temos que falar também do investimento do tempo das pessoas, né? Quanto tempo as pessoas investem falando de segurança, né? Quanto tempo a segurança é tratada em reuniões, em eventos, em diálogos, a participação dos líderes nesses momentos. Isso é investimento, né? Isso é gestão de pessoas. Quanto tempo a empresa investe ou disponibiliza para os treinamentos e capacitações? Isso é comportamento seguro, gente. Isso é o comportamento que vai gerar a prevenção de acidentes e doenças. Então a empresa também tem que entender a sua responsabilidade diante do comportamento seguro. E como que eu vou fazer a empresa entender isso? Lembra aquele processo? Ensino, né, educação, que gera conhecimento, que gera conscientização. E a prática gera a perfeição. Eu também, né, você também tem que levar essa conscientização para os níveis de liderança da empresa. Conscientização, educação não é só para o trabalhador, é também para os níveis de liderança, para que eles possam entender o que é um comportamento seguro por parte da empresa. Um outro comportamento que a empresa deve ter é promover um ambiente seguro, né? Quando eu falo um ambiente seguro, estou falando de um ambiente limpo, de um ambiente organizado, um ambiente livre de coisas desnecessárias, né? Para que possam as pessoas se sentirem mais à vontade para trabalhar e praticar segurança. Isso é responsabilidade da empresa. Então, quando nós falamos de comportamento seguro, lembre desse ponto. Eu tenho comportamento seguro da liderança da empresa e eu tenho comportamento seguro dos colaboradores. E existe uma diferença e existe a necessidade de eu colocar cada coisa no seu lugar, tá bom? Então eu também preciso fazer aquele processo de conscientização com a liderança. E os profissionais de segurança do trabalho? Qual o comportamento seguro que nós ou que você deve implementar no seu dia a dia? A primeira coisa que eu separei, que eu acho importante, é para os nossos segurança do trabalho, deve conhecer e implementar a hierarquia de controles. Faça um teste. Em algum treinamento ou algum diálogo de segurança, peça para as pessoas identificarem os perigos e avaliarem os riscos e citarem uma medida de proteção. Eu tenho certeza que a resposta será o EPI, porque é assim que as pessoas pensam, sempre no EPI como a primeira opção para se prevenir um acidente. Agora eu pergunto, você, como profissional de segurança do trabalho, também pensa assim? Você tem dito isso nos seus diálogos, nos seus treinamentos e capacitações? Você tem colocado isso nos seus laudos PGR, análise preliminar de risco, nas suas permissões de trabalho? Tem colocado o EPI como a primeira opção para a prevenção de acidentes? Se sim, esse é um comportamento inseguro. E nós precisamos melhorar esse comportamento. Então, nós sabemos que a hierarquia de controles, o primeiro ponto é eliminar. Buscar sempre eliminar uma fonte de risco. Tá bem? Esse é o nosso primeiro pensamento. Quando estou diante de uma situação que possa vir gerar uma doença ocupacional ou
uma condição insegura, um acidente de trabalho, eu tenho que pensar em eliminar, ok? Outro ponto, eu tenho que pensar em reduzir ou substituir. Esse é o segundo ponto, né? Como eu posso substituir algo, às vezes um produto químico, ou eliminar uma etapa do processo, melhorar, enfim. Primeiro eu elimino, depois eu substituo ou reduzo a exposição. Outro ponto, lembra? Controle de engenharia. Você tem participado das discussões dos novos projetos do setor de engenharia? Tem se envolvido nessas mudanças de processo, de máquinas, de equipamentos, de layout? Tem buscado a ajuda da engenharia da sua empresa, da manutenção da sua empresa, para implementar controles de engenharia no dia a dia do seu trabalho? Se não, isso é um comportamento inseguro, né? Nós temos que fazer isso. Se o controle de engenharia é uma etapa do controle de riscos, nós temos que implementar isso, buscar implementar isso também. A outra parte são os procedimentos, né? Ou os controles administrativos. Os controles administrativos passam por procedimentos, por capacitações, por treinamentos, por instruções de trabalho, documentos, análise preliminar de risco. Esses são os controles que também devem ser aplicados, sempre de maneira que sejam fáceis de entendimento, que sejam aplicáveis para a realidade do colaborador, né? Que tenham uma linguagem específica para o colaborador que está trabalhando naquele equipamento, naquele ambiente. Não adianta somente usar palavras bonitas que o colaborador não vai entender. Nós temos que adequar isso a ele, tá bom? E aí, por último, o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. Então, é um comportamento seguro do profissional de segurança implementar essa hierarquia de controles também. E aí, lembra, assume para nós, assume para você a responsabilidade de avaliar como está o seu comportamento seguro. Um outro comportamento seguro, né, do profissional de segurança do trabalho são a prática dos treinamentos. Treinamentos, capacitações, diálogos, de maneira fácil de entendimento, de maneira prática, de maneira repetitiva. Repetitiva, sim, nós precisamos, por vezes, repetir. Você aprendeu algo, andar de bicicleta, ou fazer algo de primeiro? Ou foi preciso repetir algo para que você aprendesse? Por vezes, você pode aprender de primeira, né? Que bom. Mas por vezes tem que repetir. Então, por que esperar que nós vamos falar uma vez de um tema para o colaborador e ele vai imediatamente aprender e praticar? Será que funciona sempre assim? Nós precisamos repetir para ele. Repetir 1, 2, 3 vezes e estar sempre avaliando se ele aprendeu, se ele está praticando. Aí sim, nós vamos estar promovendo o ensino, conscientização, né, e com a prática, a perfeição. É isso que nós temos que fazer nos nossos treinamentos, tá bom? Outro ponto que é extremamente importante é a comunicação, né? Comunicar o quê? Comunicar perigos, riscos e quais comportamentos preventivos os colaboradores têm que ter. Isso é muito importante, porque nós falamos assim, colaborador, trabalhe com segurança. O que é trabalhar com segurança? Pratique segurança. O que é praticar segurança? Não é? Nós precisamos falar para ele especificamente o que ele deve fazer de acordo com os perigos e os riscos que ele vai estar exposto. Não que nós tenhamos que engessar o processo, nós temos que criar nele a capacidade de identificar perigos, avaliar riscos e saber as medidas que ele tem que tomar para controlar uma exposição. Porém, quando nós falamos de comportamento seguro, nós temos que deixar claro que tipo de comportamento ele tem que ter ou como ele tem que agir diante das situações. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa onde, ao subir a escada, tinha uma placa que dizia o seguinte: seja prudente ao usar as escadas, né? O que é ser prudente? Para alguns, ser prudente é subir devagar, né? Ou descer devagar. Para outros,
segurar no corrimão, mas utilizar o celular. Ele está segurando no corrimão. O que é ser prudente, né? Então nós temos que ser específicos. Ao descer ou subir a escada, utilize o corrimão. É uma forma específica, direta, simples de orientar alguém ou advertir alguém sobre qual comportamento adequado, qual comportamento seguro ele tem que praticar naquela situação. É isso que nós precisamos fazer muitas vezes, né? Na operação de uma máquina, na operação, no uso de uma ferramenta, deixar claro o tipo de comportamento. Não simplesmente trabalhe com segurança. Isso é muito amplo. Isso não é específico. Então nós precisamos ser específicos, tá bom? Sobre qual comportamento nós esperamos que o colaborador tenha no dia a dia do trabalho dele. Então nossa comunicação tem que ser clara, objetiva e adaptada ao público que irá receber. Lembra, quer implementar comportamento seguro? Conheça o público que você está trabalhando, porque senão você pode usar uma linguagem que eles não irão entender. Imagine só, você ensinar uma criança de 5 anos, né, usando uma linguagem que você usa para ensinar um adulto. Não dá certo. Por mais que as crianças hoje sejam bem desenvolvidas, né, nós temos que usar a linguagem adequada para cada público. E assim também são os trabalhadores. Bom, outro ponto que é importante para promover o comportamento seguro é o incentivo, né? Algumas pessoas, eu já ouvi alguns gestores falar, eu não tenho que reconhecer ou dar dinheiro, dar prêmio pelo comportamento seguro. Isso é obrigação. Sim, nós sabemos que trabalhar de forma segura, correta, é uma obrigação do colaborador. Mas também nós sabemos que as pessoas se motivam quando são reconhecidas e valorizadas. Então, se eu quero que a pessoa repita um comportamento adequado, eu vou lá e eu posso reconhecer ela, seja verbalmente, ou seja, através de um programa de reconhecimento na empresa. De novo, né, o valor que você gasta, que você investe no reconhecimento do colaborador é muito menor do que o valor que você vai gastar quando tem um acidente. Então é esse conceito que as empresas precisam por vezes entender. Não é a questão de só pagar pelo comportamento. Não é isso, mas é de reconhecer mesmo o ser humano por fazer algo bom. E isso gera cada vez mais a repetição desse comportamento. Então, promover incentivos é importante, é uma etapa importante na implementação do comportamento seguro numa empresa. Também nós temos o ponto da melhoria contínua, né? Dos procedimentos, das práticas, dos processos. Nós temos que ser incansáveis como profissionais de segurança do trabalho, né? Eu tive com alguns alunos do curso de segurança do trabalho, e eu sempre digo, segurança do trabalho é 24 horas, é incansavelmente a busca pela prevenção e por ser melhor dia após dia. E isso passa por nós conhecermos os processos da empresa e estar cientes das oportunidades de melhoria, buscar oportunidades de fazer melhor. Para quê? Para promover a prevenção de acidentes ou doenças ocupacionais. Isso é comportamento seguro. É isso que nós temos que aplicar e promover um ambiente onde as pessoas também busquem ser melhor dia após dia. E por fim, nós temos os programas comportamentais. Os programas comportamentais, eu sempre digo, né, que eles devem ser simples e praticáveis pelo público que você trabalha. Existem inúmeras ferramentas, às vezes pagas, às vezes mais complexas. Qual é a melhor? A melhor é aquela que vai gerar um resultado para você diante do seu desafio, tá bem? Então, as ferramentas ou os programas comportamentais que você vai desenvolver, elas têm que gerar o quê? Educação, ensino, conhecimento, conscientização, que promova a prática até a perfeição. Uma ferramenta comportamental onde somente a liderança tem que aplicar para identificar comportamento ou condição inseguro pode gerar resultado. Mas qual que é o objetivo que você quer com a ferramenta? Se você quer uma ferramenta para gerar uma mudança de comportamento, você tem que desenhar para o público que você quer essa mudança, ou que você quer ver essa mudança acontecer.
né? Então, primeiro ponto, quando você pensa em programa comportamental, não basta simplesmente comprar algo pronto da internet. Você precisa entender qual que é o seu público, qual que é a sua necessidade, qual que é o seu desafio, em que nível você está, em que nível os seus funcionários estão, para que eles possam receber a ferramenta adequada. E lembra sempre, né, uma ferramenta que seja possível de ser praticada e que ela gere a conscientização para o colaborador. Não só números, né? Eu geralmente quando implemento algumas ferramentas, às vezes as pessoas pensam, mas o colaborador não vai fazer certo. No começo, eu não estou preocupado se ele vai fazer certo. No começo, eu estou preocupado que ele faça. Por quê? Porque é a prática que gera a perfeição, né? Que leva à perfeição. Lembra? Você não aprendeu a ler ou a escrever do dia para o outro. Foi um processo. Comportamento seguro é um processo, mas tem que ter prática, tem que ter repetição, tem que ter engajamento e comprometimento. É isso que tem que ter para gerar comportamento seguro. Então, não é um bicho de 7 cabeças, gente. É a prática de coisas simples. Assim como você aprendeu a fazer as coisas, você tem que ensinar a fazer as coisas. Basicamente isso. Não precisa querer montar uma estratégia mirabolante, coisas enormes. Faça o simples, dia após dia, né? Faça direcionado ao seu público. Entenda que existe um comportamento seguro, não só do colaborador, mas o seu e da sua liderança. Todo o conceito do comportamento seguro, ele busca a prática da prevenção de acidentes ou doenças. É isso que o comportamento seguro é. É isso o que o comportamento seguro traz. E para implementar isso, lembra, é o ensino que gera conhecimento, né? Os colaboradores precisam receber informação para que eles tenham mais conhecimento, para que eles se tornem mais conscientes. E ensino, né? Informação que não pode ser praticável, ela não gera transformação. Então, faça uma maneira prática, promova conhecimento para que possa ser praticado. E aí sim você verá o início da mudança comportamental na sua empresa. É possível você ter um ambiente com comportamento seguro sendo aplicado em todos os níveis, independente do número de acidentes. O número de acidentes é sempre uma consequência, mas a transformação que você pode levar através da segurança comportamental é muito maior para a vida do trabalhador dentro e fora do trabalho.